Meus amigos, eu venho diante de vocês hoje com uma palavra que não apenas incomoda, mas que pode sacudir as estruturas daquilo que você aprendeu em anos de igreja. Não estou aqui para massagear egos ou para confortar tradições, mas para proclamar a liberdade absoluta que foi conquistada para você na cruz. E eu peço, abra seu coração, abra sua mente e, principalmente, abra sua Bíblia, porque a mensagem de hoje vai destruir um fardo que muitos líderes religiosos colocaram em seus ombros. Por tempo demais, a igreja tem carregado um jugo pesado que Cristo jamais colocou sobre seu povo. Por tempo demais, crentes de bom coração, que amam a Deus, foram manipulados, amedrontados e ligados por correntes a um sistema financeiro que Deus nunca quis para seus filhos redimidos. Você já sentiu aquele medo gelado na hora da oferta? Aquele pensamento de, se eu não dar os 10% completos, Deus vai me amaldiçoar? Se eu não pagar, as janelas do céu vão se fechar? Se você já sentiu isso, você não está sozinho. E eu estou aqui para dizer, sem hesitação, sem medo e sem compromisso, o dízimo, da forma como é pregado em muitos púlpitos hoje, não é apenas desnecessário. Ele é, na verdade, um pecado contra o Evangelho da graça. Eu sei, essa frase causa um terremoto na sua mente. Mas antes que você feche este vídeo, antes que você deixe a tradição te fazer desviar os ouvidos da verdade, eu te pergunto, você ama a verdade mais do que a tradição? Você deseja seguir a Cristo em plena liberdade ou prefere viver sob o peso de uma lei que já foi cumprida? Se a sua resposta é liberdade, então eu te desafio. Fique comigo. Abra seu coração e sua mente, porque juntos, hoje, vamos quebrar as correntes da decepção, expor as mentiras que mantiveram muitos cativos e entrar na liberdade gloriosa de dar como Deus verdadeiramente deseja. A primeira e mais agressiva arma usada para prender o povo de Deus no medo financeiro é sempre a mesma. Malaquias 3, aquele trecho que ressoa como um trovão, acusando: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. O púlpito transforma esse versículo em uma sentença de condenação. É a forma de dizer: se você não pagar seu pedágio, Deus é um credor que vai te punir. O medo de roubar a Deus se torna o grande motivador, a grande chantagem emocional para abrir a sua carteira. Mas a verdade chocante é que, na maioria das vezes, a Bíblia é lida de forma incompleta ou de forma completamente descontextualizada, apenas para servir a uma agenda humana. Eu convido você agora a ler o texto todo, a ler a quem Deus estava se dirigindo. Ele estava repreendendo os sacerdotes de Israel. Ele estava repreendendo aqueles que tinham corrompido o templo, aqueles que falharam nos seus deveres de cuidar do povo, aceitando ofertas defeituosas. Aquela maldição não era uma declaração sobre a igreja do Novo Testamento. Era uma repreensão direta a um sistema de sacerdócio que havia falido. O dízimo, meus amigos, nunca foi dado à igreja. Era uma lei, e quem estava debaixo dessa lei era Israel. O dízimo fazia parte da antiga aliança, uma lei estabelecida para um povo específico, em um tempo específico e para um propósito específico: sustentar o sacerdócio levítico e manter o sistema do templo. Quando Deus comandou o dízimo, não era dinheiro que era dado, mas colheitas, gado e produtos da terra. Pense comigo, onde está o sacerdócio levítico hoje? Onde está o templo que ficava em Jerusalém? Onde estão os sacrifícios de animais oferecidos diariamente? Eles se foram, Cristo mesmo cumpriu a lei. Insistir que você deve dar o dízimo hoje com medo de ser amaldiçoado é ignorar o que aconteceu na cruz. É dizer que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. É dizer que você
ainda precisa pagar algo para que Deus te abençoe. É colocar de volta um véu que ele rasgou de alto a baixo. Portanto, a primeira corrente que você precisa quebrar hoje é a do medo de Malaquias. Se você está em Cristo, você não está sob uma maldição. Gálatas 3:13 declara: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Se você foi resgatado, se a maldição foi cravada na cruz, como pode um pregador te dizer que você está debaixo de maldição financeira por não dar 10%? Isso, meus amigos, é uma manipulação diabólica que nega o poder do Evangelho da Graça. Então, mais uma vez, eu te pergunto, você está dando por medo, por dever ou por amor e fé? Se a sua resposta é a primeira, você não está dando em fé, você está vivendo sob uma lei que Cristo aboliu. E esse tipo de doação, feita sob pressão e medo, não é a vontade do Pai. Ele não procura a sua porcentagem, ele procura o seu coração. E quando você dar com o coração, com alegria, com fé, seja 10%, 20% ou 2%, essa oferta será santa ao Senhor, pois é feita em liberdade e não em escravidão. Meus amigos, no bloco 1, nós rasgamos o véu do medo de Malaquias 3, provando que a maldição do dízimo foi cravada na cruz e que você, em Cristo, está livre da lei. Mas é aqui que a argumentação legalista se torna astuta. Os defensores do dízimo, quando confrontados com o fato de que o dízimo era uma lei mosaica específica para Israel, rapidamente mudam de tática. Eles atiram a segunda flecha, mas o dízimo existiu antes da lei de Moisés. Abraão dizimou para Melquisedeque. Então, é um princípio eterno de Deus. Essa é a grande manobra. Eles usam esse argumento para tentar nos convencer de que o dízimo é um princípio de Deus que transcende a antiga aliança, ligando-o diretamente à sua vida financeira hoje. Mas eu digo, vamos ler o texto. Vamos deixar que a palavra de Deus fale em vez da tradição da igreja. Olhemos para Gênesis 14. O que realmente aconteceu ali? Abraão, voltando de uma batalha vitoriosa, onde resgatou Ló, encontre-se com Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. O texto diz claramente que Abraão deu a ele o dízimo de tudo. Mas o que era esse tudo? Era o despojo da guerra. Não era a renda anual de Abraão, não era 10% do seu salário ou da sua criação de gado. Eram os bens saqueados de seus inimigos em um evento militar específico. Agora, pare e pense nas implicações. Foi um ato único. A Bíblia registra este encontro uma única vez. Não há indicação de que Abraão estabeleceu um sistema contínuo de dar 10% de seus bens anuais. Foi uma oferta de guerra. Não era sua riqueza pessoal, mas itens requém conquistador. 3. Não foi um mandamento. Em momento algum Deus aparece para Abraão antes ou depois, dizendo: agora você deve estabelecer a lei de dar 10% da sua renda. Foi um ato voluntário, de gratidão e reconhecimento pela vitória. Portanto, tentar usar o dízimo de Abraão para Melquisedeque como uma obrigação perpétua para a igreja é uma distorção grave do contexto bíblico. É pegar um evento isolado e transformá-lo em uma doutrina coercitiva. Não há justificativa para isso. A verdade é que a lei do dízimo só se tornou um requisito legal e obrigatório na aliança mosaica e somente para Israel. É um fato inegável. E é aqui que entramos no cerne do Evangelho. Se você insiste que o dízimo, o 10%, é uma exigência hoje, você está nos colocando de volta na antiga aliança. Você está nos dizendo que precisamos seguir uma parte da lei, mas ouça o que a Bíblia diz sobre a lei. Em Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes
e não vos submetais, de novo, a jugo de escravidão. O dízimo como obrigação, como regra, é um jugo de escravidão. Você não pode escolher apenas o dízimo. Você teria que cumprir os sacrifícios, as festas, as leis dietéticas, as leis sabáticas. Você precisa viver sob a lei inteira. E a Bíblia diz que ninguém consegue viver sob a lei. A intenção do Evangelho é nos tirar desse peso insuportável e nos colocar sob a graça de Cristo, onde, na nova aliança, a igreja é comandada a dizimar. Busque nas cartas de Paulo. Nenhuma única vez Jesus ordenou a seus discípulos que dessem 10% de seus salários, em vez de compulsão, em vez de obrigação. O que encontramos? Um chamado à generosidade voluntária. Encontramos um chamado a dar alegremente, como o Espírito Santo nos guia. Não se prenda a um evento isolado na vida de Abraão, nem se sinta culpado pela maldição de Malaquias. Seu compromisso não é com a lei, é com o autor da graça. Meus amigos, se a antiga aliança foi marcada por mandamentos e o medo da maldição, a nova aliança é definida pela graça, pelo amor e pela liberdade. Terminamos o bloco 2 provando que não há nenhum mandamento para o dízimo no Novo Testamento, porque o sistema da lei foi cumprido em Cristo. Agora, a pergunta essencial que surge é: se não precisamos dar o dízimo, o que Deus espera de nós? O que Ele espera é algo infinitamente mais lindo, mais poderoso e mais desafiador do que qualquer percentual. Deus não está procurando o seu 10%. Ele está procurando o seu coração. Quando lemos as instruções dos apóstolos à igreja, o foco muda completamente. A conversa não é sobre a obrigação de cumprir uma regra de 10%, mas sobre o caráter e a motivação do doador. Paulo, o maior instrutor da doutrina da graça, não diz aos coríntios: separem 10% do salário e tragam para a igreja. Ele nos dá a fórmula verdadeira e eterna da generosidade no Evangelho. Em 2 Coríntios 9, 7, esta passagem deve ser o nosso manual de finanças, e não Malaquias 3. Ele diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por necessidade, pois Deus ama a quem dá com alegria. Vamos analisar essa frase, porque ela é o nosso passaporte para a liberdade. Cada um dê conforme determinou em seu coração. A responsabilidade é pessoal e interna. É você e o Espírito Santo. A quantia é uma decisão de fé, não uma exigência legal. 2. Não com pesar ou por necessidade. Qualquer doação feita com medo, com sentimento de culpa, com a crença de que é um imposto que você precisa pagar para desbloquear as bênçãos de Deus, não é a doação do Novo Testamento. 3. Deus ama a quem dá com alegria. O foco de Deus não está no volume da sua doação, mas na sua alegria, a motivação. O Pai não aceita o dinheiro que vem com lágrima, com medo ou com ranço. Portanto, qualquer pregação que use o medo ou a culpa para extrair dinheiro da sua carteira está agindo em total oposição ao princípio da graça de 2 Coríntios 9. A doação feita sob medo ou compulsão é legalismo. A diferença entre a lei e a graça é que o dízimo era motivado pelo dever, enquanto a oferta de amor é motivada pela fé e alegria. E essa última linha é a mais importante. Dizer que Deus irá reter suas bênçãos se você não pagar o dízimo é transformar o Pai Celestial em um coletor de impostos que só trabalha mediante propina. O seu Deus não é um negociante vendendo favores ao maior lance. Suas bênçãos não estão à venda. Efésios 1, 3 declara a verdade com toda a clareza. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou
com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Se você está em Cristo, você já está abençoado. Sua doação, a partir de hoje, é a resposta alegre por já ser infinitamente abençoado. E não uma tentativa desesperada de se tornar abençoado. A cada vez que a verdade da graça e da liberdade é proclamada, surge uma voz de dúvida. Se não dermos o dízimo, como a igreja sobreviverá? O trabalho de Deus vai parar? Essa pergunta, embora pareça prática, esconde uma terrível falta de fé na soberania de Deus. Ela implica que a obra do reino está dependente de uma fórmula legalista e não do poder ilimitado do Deus Todo-Poderoso. Eu pergunto a você: você realmente acredita que Deus precisa da sua pressão, da sua culpa ou da sua obrigação para sustentar o seu reino? O Deus que criou os céus e a terra, ele estaria limitado a uma regra de 10% para sustentar sua igreja? Não, não. A igreja não é sustentada pela lei, ela é sustentada pela fé. O trabalho de Deus não é financiado pelo medo, ele é financiado pelo amor. O legalismo pela generosidade faz com que as pessoas confiem em uma transação. Eu dou 10% e Deus é obrigado a me abençoar em troca. Mas o Evangelho nos ensina a confiar em uma pessoa, Jesus Cristo. A provisão de Deus não se baseia no seu histórico de dízimo. A Bíblia diz, em Filipenses 4:19, algo infinitamente mais poderoso e seguro. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Note bem, ele proverá de acordo com suas riquezas em glória. As riquezas de Deus são ilimitadas. O perigo dessa teologia legalista é que ela mantém as pessoas em um ciclo vicioso de ansiedade e autocondenação. Você não tem que comprar o favor de Deus. O favor dele já é seu em Cristo. Você não tem que pagar para que as janelas do céu se abram. Elas foram abertas pelo sangue de Jesus. Se você está dando com a expectativa de receber em troca, você está, na verdade, praticando um tipo de superstição espiritual. Não há fé. Você está testando Deus. Em vez de confiar nele, Deus te chama para dar por amor, para ser um canal de bênçãos no reino, para ser alegremente generoso. A igreja não precisa de legalismo para se manter. Ela precisa de crentes libertos que confiam na providência limitada de um Deus que provê. Onde há liberdade e fé, há provisão. Onde há medo e lei, há escravidão. Meus amigos, olhe para a sua vida hoje. Você começou este vídeo sob o peso de uma pergunta. O dízimo é pecado? E chegamos à conclusão irrefutável de que o dízimo, quando ensinado como uma lei, uma obrigação ou uma fórmula para a bênção, é de fato um pecado contra a própria essência do Evangelho da Graça. Porque ele nos rouba o mais precioso tesouro que Cristo nos deu. A liberdade, o inimigo sempre tenta pegar o que é puro e transformá-lo em um fardo. Ele pega a generosidade e a transforma em uma obrigação. Mas hoje, nós quebramos essa mentira. Recapitule comigo, em voz alta, a sua declaração de liberdade. 1. Eu não estou mais sob a maldição de Malaquias. Eu não sou devedor de Abraão. 3. Eu não sou obrigado a dar 10%. 4. Eu confio na providência ilimitada. A insistência no dízimo como requisito é tentar erguer novamente o véu que Jesus rasgou. Quem o Filho libertar verdadeiramente será livre. Não permita que nenhum líder, pastor ou sistema coloque um fardo de medo sobre você que Cristo já removeu. Não deixe que ninguém te diga que as bênçãos de Deus estão à venda, ou que você precisa pagar para que o favor dele se manifeste. Como você deve dar agora? Dê, não porque você teme uma maldição,
mas porque você recebeu a graça. Dê não por um pedágio, mas por adoração. Dê não por obrigação, mas com alegria e propósito, como o Espírito te conduzir. A doação do Novo Testamento é medida pela fé e pelo amor, e não pelo seu valor. Chegou a sua hora de agir. Eu te convido a selar este momento de libertação. Compartilhe este vídeo com 3 amigos que você sabe que vivem sob o medo e a pressão. 2. Engage. Deixe um comentário agora mesmo, usando apenas uma palavra: livre. 3. Viva a partir de hoje. Seu relacionamento com dinheiro na igreja muda. Dê com fé e alegria e veja como Deus honra a motivação do seu coração, não a matemática do seu bolso. Caminhe na liberdade que Cristo te deu. Você não está mais sob a lei do dízimo. Você está sob a glória da graça. Que Deus te abençoe abundantemente enquanto você vive e dá em plena liberdade.